Então, e aí falando sobre 1822, né, tudo na história é processo. Então, 1822 não foi um belo dia que Dom Pedro acordou e falou, vou proclamar o Brasil independente. Isso tem toda uma história anterior, e aí eu acho que no jogo a gente retrata 1822, mas é importante pensar que 1822 começa pelo menos em 1821. E como, né? A partir da derrota do Napoleão, a Europa já não vivia mais nesse medo da invasão, né, das tropas do Napoleão, né, das tropas francesas. E, diante disso, a permanência da família real no Brasil, aos olhos dos portugueses, se tornou com menos sentido, né? Não havia tanto motivo para que a família real permanecesse no Brasil após a derrota das tropas francesas. Então, em 1820, acontece a Revolução do Porto, em Portugal, institui-se uma nova Constituição, a Constituição do Porto, e as cortes portuguesas que assinam essa nova Constituição passam a exigir a volta do monarca, do Dom João VI, para Portugal. Por quê? Com a permanência da família real no Brasil, Portugal perde um pouco, né, dessa primazia, perde o status dessa metrópole governada pela família real portuguesa, porque a família real estava governando do Brasil, e isso trouxe uma série de desfalques econômicos, políticos, etc. Então, para as cortes portuguesas, a partir dessa revolução, passa a ser fundamental que o monarca retorne. Então, essas pressões políticas vão fazer com que Dom João VI retorne a Portugal em abril de 1821 e deixe como seu representante, como príncipe regente, o seu filho, Dom Pedro I, que torna-se, né, príncipe regente do Brasil aos 22 anos. E aí, uma série de fatores que vão se desenrolar, porque o desejo das cortes, para além da volta do monarca, era uma espécie, ou de fato, uma recolonização do Brasil. Porque a partir do momento que você tira o poder político do Brasil, a ideia das cortes portuguesas era que o Brasil perdesse várias conquistas, né, de autonomia que havia conquistado com a vinda da família real, e uma ressubordinação do Brasil a Portugal. Acontece que o Brasil ele já vinha se desenvolvendo, né, as elites brasileiras já vinham desenvolvendo e não se desenvolvendo enquanto autônoma de Portugal, e não estavam dispostas a perder essa autonomia e os benefícios que vieram com essa autonomia e com a permanência da família real. Então, a partir daí, os conflitos eles vão começar a se intensificar. Por quê? De um lado, os portugueses, né, o que a gente vai chamar de partido português, que são esses portugueses que são a favor dessas constituições, dessa Constituição assinada pelas cortes lusas, a partir da Revolução do Porto. Esse partido português vai começar a exigir a volta do Dom João e depois a volta do Dom Pedro para Portugal. Em contrapartida, o que a gente chama de partido brasileiro, que são as elites brasileiras, que não é uma massa uniforme, não é um partido como a gente conhece hoje, enfim, são diferentes vertentes políticas, mas que a gente coloca nesse guarda-chuva, né, chamado Partido Brasileiro, são essas elites brasileiras que não querem a volta do Dom Pedro I para Portugal e começam a pressionar o Dom Pedro para que mantenha as conquistas políticas do Brasil em detrimento dessa recolonização exigida por Portugal. Essas pressões vão gerar uma série de conflitos. E aí, assim, a gente vai observar, né, que o Dom Pedro, enquanto um monarca português, a intenção dele não era romper com o pai, não era romper necessariamente com Portugal. Dom Pedro, inclusive, é um príncipe criado, né, sob me fogem as palavras, mas com essa tendência, né, com essa orientação absolutista,
tinha um caráter extremamente autoritário e era, né, pretendia permanecer leal ao Dom João VI. Então, a gente recuperou algumas cartas que ele escreve para o pai, dizendo, né, que as pressões tão grandes, mas ele pretende se manter leal e fiel e etc. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha um desejo de protagonizar mesmo essa história que o Brasil vivia. Então, logo que ele assume como regente, em abril de 1821, ele assina alguns decretos, né, de instrução pública, então, da educação dos cidadãos, que não eram todos que eram considerados cidadãos, né, cidadãos livres, homens, brancos, proprietários de terras, etc. Mas ele vai assinar alguns decretos que, na prática, não mudam muito a dinâmica de como o Brasil vinha se desenvolvendo, mas era uma demonstração de que o príncipe estava olhando para os desejos dessas elites brasileiras, né? Então, ele vai fazer isso, ao mesmo tempo que as cortes vão começar a exigir a volta do príncipe e a perda de regalias, né, de autonomias do Brasil, e o Partido Brasileiro começa, então, a pressionar o príncipe, falando assim, olha, se você voltar, nós vamos, então, declarar a independência do Brasil sem você. Porque a ideia inicial não era declarar o Brasil independente de Portugal, não. Era continuar sendo uma terra de além-mar, né, um Reino Unido de Portugal e Algarves, como o Brasil conquistou, né, esse título de Reino Unido de Portugal e Algarves com a vinda da família real, era continuar com isso, com o governo, né, sob o governo do Dom Pedro I, que permaneceu. Porém, com essas pressões da corte, os brasileiros começaram a falar, olha, se você voltar, você corre o risco de perder essa possessão. E para Portugal não era interessante perder essa possessão tão rica, né, que dava tantas riquezas para Portugal, etc. Então, o príncipe ele começa a entrar nesses dilemas. Eu quero permanecer fiel ao meu pai, eu não aceito as exigências necessariamente que as cortes portuguesas estão me fazendo, e, por outro lado, eu tenho essa pressão, enfim, era quase uma exigência mesmo, sob a pena do Brasil declarar a independência aí sem o príncipe. Então, o que acontece as cortes vão começar a enviar vários decretos para o Brasil exigindo a volta do Dom Pedro, exigindo uma série de reorganizações políticas, trazendo tropas portuguesas para ocupar alguns territórios, algumas províncias brasileiras, para retomar o controle, né, a presidência das províncias, que algumas já estavam nas mãos de brasileiros, etc. E cria-se, então, o que ficou chamado como Clube da Resistência, que era um grupo de homens das elites, da maçonaria, né? A maçonaria vai ser muito importante, né? O Dom Pedro era maçom, vai ter um papel político muito importante nesse processo de independência. Esse clube da resistência vai se formar e vai começar a convocar as pessoas para assinarem um abaixo-assinado exigindo a permanência do príncipe no Brasil. E aí, né, é que esse clube da resistência, enfim, começa a convocar, inclusive, nos jornais, as pessoas para assinarem, né, para comparecer ao endereço que eles dão nos jornais, para que as pessoas assinem o abaixo-assinado, para que o príncipe fique no Brasil. E no dia 9 de janeiro de 1822, depois de um mês de terem chegado alguns decretos da corte, né, exigindo a volta, etc., do príncipe, eles chegam no dia 9, numa sessão do Conselho da Câmara, e entregam esse abaixo-assinado para o Dom Pedro, pedindo, né, solicitando a permanência dele no Brasil. Antes disso, alguns dias antes, no comecinho de janeiro de 1822, acho que no dia 1º, dias antes dessa entrega do abaixo-assinado, o José Bonifácio, que vai ser aí um grande personagem, né, que vai se aproximar muito do Dom Pedro, né, um político, depois eu falo um pouquinho sobre ele, mas que tem de uma corrente mais conservadora e que vai ser um grande aliado do Dom Pedro nesse processo todo. Antes disso, né, antes desse abaixo-assinado ser entregue, o José Bonifácio havia escrito uma carta pedindo e aconselhando a permanência do príncipe. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, a gente tem o que ficou conhecido como Dia do Fico,
que o Dom Pedro, diante desse abaixo-assinado, diante dos clamores das elites, para que ele permanecesse sob pena de talvez perder o Brasil, porque o Brasil declararia independência caso ele voltasse para Portugal, ele tem aquela declaração famosa que há controvérsia se ela foi dita assim mesmo ou não, mas que foi publicada no jornal, se é para o bem de todos e para o bem da nação, para o bem geral da nação, diga ao povo que fico. A partir do dia do fico, que é quando o Dom Pedro diz que não vai embora, que vai permanecer no Brasil, uma série de pressões de Portugal vão se intensificar. Então, Portugal começa a mandar para cá várias tropas, para a Bahia, que era um grande foco, né, de resistência a essa recolonização. Portugal vai mandar o Madeira de Melo para vir comandar, né, que é um militar que vem comandar as tropas portuguesas na Bahia para tomar, né, para retomar o poder. E por isso, na Bahia, os conflitos pela independência eles vão se iniciar em junho de 1822. Por conta disso, o Madeira de Melo chega e começa, né, eles destituem o presidente da província, o Madeira de Melo passa a ser o presidente da província e começa a atacar, né, os resistentes que eram favoráveis à permanência do Dom Pedro no Brasil. Esses conflitos vão se iniciar, e aí em diferentes partes do Brasil, mas acho que a Bahia é um caso muito emblemático, porque hoje alguns historiadores falam, né, é meio que um consenso na historiografia, que a Bahia é o lugar onde a independência se deu de maneira mais popular, com forte participação popular, inclusive de pessoas libertas, né, de indígenas, etc. Então, a Bahia é um exemplo muito emblemático, muito simbólico dessa independência que se dá num processo, que não se dá de um dia para o outro, que não finaliza no 7 de setembro também, porque os conflitos por independência na Bahia vão até julho de 1823. Enfim, esses conflitos vão começar vão começar a se intensificar e para se certificar de que realmente, né, o Brasil não seria recolonizado, de que o príncipe permaneceria aqui, as elites brasileiras começam a exigir, inclusive, que se convoque uma Assembleia Constituinte para que o Brasil tenha sua própria Constituição. E é interessante a gente observar que, nesse primeiro momento, a independência não era o objetivo final. O objetivo era a manutenção da autonomia do Brasil diante de Portugal. Só que, diante dessas exigências, dessas pressões das cortes portuguesas, a independência ela passa a ser uma possibilidade fortemente estimulada. Então, em junho de 1822, essa Assembleia Constituinte ela é convocada. E aí a gente já tem, né, quando eu falei sobre essa questão do Partido Brasileiro, né, de que não era uma massa uniforme, você tem vertentes mais conservadoras, você tem uma ala mais radical, e essas vertentes, elas estão se digladiando ali, elas estão em disputa política, em disputa de narrativa mesmo, porque, por exemplo, a gente tem o José Bonifácio, que é um político da região de Santos, né, em São Paulo, que da ala conservadora do Partido Brasileiro, monarquista, não era favorável à independência num primeiro momento, mas era a favor da permanência do príncipe no Brasil. E aí, por exemplo, a gente tem o Gonçalves Ledo, que já era um líder de uma ala mais radical e que defendia, sim, uma constituição própria para o Brasil, coisa que o Bonifácio não defendia essa constituição própria para o Brasil, e começa mesmo a desenhar essa possibilidade de independência. A princípio, José Bonifácio não era favorável a essa constituinte própria do Brasil, mas ele acaba cedendo às pressões da ala mais radical e redige um texto de convocação para essa Assembleia Constituinte com as ideias do Gonçalves Ledo. Então, um texto que a ala radical consegue imprimir melhor suas ideologias, suas ideias, etc. A partir dessa constituinte, Portugal vai
esses conflitos eles não param, né? Eles só se intensificam. No dia 25 de junho é o marco, né, desse início dos conflitos na Bahia, né? Como eu falei, essas tropas portuguesas chegando para tentar retomar, e aí é a Bahia que vai começar a receber a maior parte dessas tropas portuguesas. Então, na Bahia, na província da Bahia, a província da Bahia é escolhida, né, como lugar para que Portugal começasse a retomar esse poder do Brasil, enfim, essa recolonização. E aí a gente tem, até, né, de junho a setembro, alguns eventos que vão ocorrer, e aí a gente, né, recupera essas cartas do Dom Pedro reclamando para o pai sobre as exigências das cortes portuguesas, falando que as cortes chamavam ele de rapaz brasileiro e o quanto isso era para ele ofensivo. Então, só para a gente perceber como a intenção do Dom Pedro não era romper com Portugal. Inclusive, ele se considerava um português, né? Ele não se considerava brasileiro. E ele passa a compreender essa possibilidade de independência como um meio de não perder essa possessão tão importante que era o Brasil, né? Do que veio a se tornar Brasil. Em agosto, que é, né, um mês aí antes da proclamação da independência, alguns conflitos na região de Santos, entre alas mais conservadoras e mais radicais, aí, um partido relacionado ao José Bonifácio, né, da ala mais conservadora, e um partido mais radical do presidente da província, né, de São Paulo, o Dom Pedro viaja para São Paulo para resolver esses conflitos, né, para tentar resolver esses conflitos que começam a se estabelecer ali em São Paulo. No dia 14 de agosto, ele parte em viagem para São Paulo, só que aí as cortes portuguesas já estão organizando ali uma retomada de poder. E em setembro, no comecinho de setembro de 1822, com Dom Pedro ainda em São Paulo, chega no Brasil o Brig Três Corações, né, uma espécie de embarcação, o Brig, e com notícias de que era exigida a volta do príncipe para Portugal, e mais uma série de outras exigências, dessas que já vinham sendo solicitadas, mas chega esse navio avisando que ia ter problema caso o príncipe não voltasse. E aí é importante a gente evocar uma figura muito importante, que na história ela muitas vezes é deixada de lado como uma esposa triste, uma esposa traída, depressiva, que odiava o Brasil, que é a Imperatriz Leopoldina, a esposa do Dom Pedro I, que era uma grande defensora da permanência do Dom Pedro no Brasil, uma monarquista por excelência, que vinha muito insatisfeita com as exigências da corte, porque Dom João VI governava Portugal como um rei meio marionete, depois de ter jurado essa Constituição, né, que as cortes portuguesas estabeleceram aí a partir da Revolução em 1820. Então, ela era muito insatisfeita com essas ações das cortes portuguesas, queria a permanência do príncipe no Brasil, então defendia uma monarquia brasileira sob a regência, né, sob o governo do seu marido, né, do Dom Pedro I. Ela, como regente interina, né, a partir da viagem do Dom Pedro para São Paulo, ela fica no Rio de Janeiro, né, na então corte, como regente interina, e aí ela recebe a notícia da chegada do Brig, reúne a sessão de Conselho de Estado, junto com José Bonifácio, que a essa altura já estava no centro ali das decisões políticas, né, das decisões do poder. Eles se reúnem com o Conselho de Estado, a Leopoldina presidindo a reunião do Conselho de Estado, e assinam um documento que declarava o Brasil independente de Portugal. A partir dessa assinatura, o que precisava ser feito era uma proclamação oficial do príncipe, declarando que o Brasil, de fato, ficaria independente de Portugal. Então, Leopoldina escreve uma carta para o marido, Bonifácio escreve uma carta para o Dom Pedro. Eles chamam o Paulo Bregaro, que é ele era chamado de Correio, né, o Correio,
e hoje o Paulo Bregaro é considerado o patrono dos Correios, por isso, por conta dessa importância que ele tem nas correspondências, né, que vão definir a independência do Brasil oficialmente. Eles chamam o Paulo Bregaro, entregam o documento assinado pela Leopoldina, entregam as cartas que a princesa Leopoldina e o Bonifácio escrevem para o Dom Pedro, e o Paulo Bregaro parte para São Paulo em busca de achar o Dom Pedro I para informar que a declaração de independência havia sido assinada. O Bregaro não encontra o príncipe em São Paulo, porque ele estava indo numa viagem para Santos, já com uma comitiva muito pequena, porque os conflitos que ele tinha ido resolver, em teoria, já estavam mais ou menos resolvidos, e ele, então, ele estava meio que numa viagem com amigos, assim, com uma comitiva muito pequena, com um padre que era o mentor dele. O Paulo Bregaro encontra essa comitiva a caminho de Santos, na região do Riacho do Ipiranga. O Dom Pedro, ele interrompe sua viagem a Santos, resolve voltar para São Paulo, mas ali, às margens do Riacho do Ipiranga, ele declara a independência. E aí é interessante a gente trazer, né, sobre essas histórias dentro da história, que o Dom Pedro, né, geralmente, quando a gente pensa nessa declaração da independência, automaticamente vem na nossa cabeça aquele quadro do Pedro Américo, Independência ou Morte, em que, heroicamente, Dom Pedro, em cima de um cavalo, declara a independência do Brasil. Mas aí existem e aí acho que estudar as fontes e o grande barato da história, eu acho que é isso, né? Da gente estudar os contextos e ver como a historiografia ela é construída mesmo, com base em recortes e com base na imagem que se quer passar. Porque as fontes dizem que nem eram cavalos não percorriam grandes distâncias, então provavelmente eles estavam em burros, em jumentos. Dom Pedro vinha passando mal do estômago, então a todo momento ele tinha que parar para se aliviar. Então não foi essa cena heróica, a princípio, que o Pedro Américo retratou, que, claro, né, esse quadro ele é pintado 100 anos depois da independência, e óbvio, para trazer mesmo essa imagem heróica do Pedro I, etc. Mas o cenário foi um pouco diferente, mas lendo, né, as cartas, entendendo qual era a situação, o Dom Pedro, então, declara ali no dia 7 de setembro o Brasil independente de Portugal. Só que a independência ela não acaba aí também. Assim como ela não começa no 7 de setembro, ela também não termina no 7 de setembro. Né? Como eu falei, os conflitos na Bahia se iniciam um pouco antes e os conflitos na Bahia vão finalizar um tempo depois. Por quê? Pensar numa época em que não tinha internet, não tinha celular, não tinha esses meios de comunicação que a gente usa hoje para se comunicar tão rapidamente. Era tudo por carta, cavalo, jumento, etc. Então, a notícia, inclusive, da independência, ela vai chegando em diferentes momentos, em diferentes lugares. E você tem províncias, você tem localidades no Brasil que estão em conflitos contra as tropas portuguesas. Um deles é a Bahia, como eu já falei, e aí o jogo ele traz, inclusive, personagens importantes, né, para a independência da Bahia, que hoje são símbolos, né, da independência da Bahia, como a Maria Filipa de Oliveira, que é uma mulher negra que nasceu escravizada, foi liberta e lutou aí ao longo da vida toda pela liberdade do seu povo, e que era da ilha de Taparica, né, próxima ali a Salvador, que tinha uma função de vigia, né? Ela vigiava a ilha, né, para avisar, né, sobre a chegada dos navios portugueses e atuou, né, dizem que né, a historiografia, né, quem estuda a história da Maria Filipa, tem uma pesquisadora baiana, que é a Anne Cleide Vasconcelos, que inclusive ela tem um livro sobre a história da Maria Filipa, né? Ela fala que a Maria Filipa comandava um grupo aí de cerca de 40 mulheres entre negras e indígenas tupinambá, liderava, né, esse grupo, e que a resistência dessas mulheres ela era muito nesse lugar de uma sedução desses portugueses que chegavam para, a partir dessa sedução, queimar navios e atacar, né, esses portugueses. Então tem
tem um episódio muito, muito emblemático, que é quando chegam 42 navios na ilha de Taparica, e esse grupo de mulheres seduz alguns desses portugueses, e quando, né, trazem eles para a areia, quando eles estão ali seduzidos, achando que vão conseguir tudo que eles querem, elas surram esses portugueses com cansanção, né, com ramos de cansanção, que é uma planta, como a urtiga, né? Então, em contato com a pele, ela provoca muita coceira. Elas começam a esfregar e surrar esses portugueses com os ramos de cansanção, enquanto outras mulheres ateavam fogo às embarcações. Então, essas resistências, dentro da resistência também, para além dessa luta armada, de arco e flecha, de canhão, etc., você tem essa resistência com base em diferentes estratégias. Uma delas, a estratégia de sedução, por exemplo, dessas mulheres. E aí, né, a Bahia, né, Salvador, Cachoeira, uma série de cidades ali próximas a Salvador vão empreender essa resistência a Portugal. E essa resistência, então, vejam, em 7 de setembro, em 2 de setembro, a Leopoldina assina a Declaração de Independência. Em 7 de setembro, o Dom Pedro declara o Brasil independente de Portugal às margens do Ipiranga. E lá em janeiro de 1823 acontece esse episódio que eu acabei de narrar da Maria Felipa contra essas 42 embarcações portuguesas. E esses conflitos na Bahia, eles vão continuar. Só em 2 de julho, que é a data, inclusive, que a Bahia comemora a independência, em 2 de julho de 1823, então quase um ano depois da assinatura, né, da Declaração de Independência Oficial, é que a Bahia, de fato, expulsa as tropas do Madeira de Melo, derrotadas, que partem para Portugal. E aí a Bahia, de fato, comemora a sua independência. E, para além da Bahia, outras províncias também vão trazer vão ter, né, vão desenrolar diferentes conflitos. Por exemplo, na província do Grão-Pará e Maranhão, que essa província ela englobava estados do Piauí, Maranhão e uma série de outros estados, hoje, né, que hoje a gente conhece como estados. Nessa província, pelo menos 2 grandes batalhas eu queria ressaltar aqui. Uma é a Batalha do Genipapo, que vai se dar em... Deixa eu só pegar minha colinha. A Batalha do Genipapo, que vai se dar em março de 1823, que as tropas de resistência, né, ali, a Batalha de Genipapo se dá no Piauí, né, no atual estado do Piauí. As tropas de resistência acabam derrotadas pelas tropas lusas, mas conseguem enfraquecer as tropas lusas, que eram comandadas por um tenente chamado Fidier. E o Fidier, né, já enfraquecido, apesar de ter derrotado, ter deixado centenas de pessoas mortas na Batalha do Genipapo, ele vai partir para o Maranhão para tentar ali também retomar o poder, mas já enfraquecido, ele vai chegar na cidade de Caxias, no Maranhão, e vai ser derrotado aí em setembro de 1823. E aí é quando ele, de fato, parte para Portugal, enfim, derrotado, ele se rende, né, com o que restava das suas tropas no Maranhão. Então, só para a gente entender que a independência do Brasil ela é feita por processos, como tudo na história, e que não é de um dia para o outro, e a gente tem uma série de personagens que não necessariamente estão nos livros de história, porque nos livros de história a gente ouve falar do Dom Pedro I, do próprio José Bonifácio, que depois se autoproclama, né, o patrono da independência, do Partido Brasileiro, do Partido Português. Fala-se da Leopoldina, muito de um lugar dessa esposa traída, triste, depressiva, mas não fala-se da importância política que essa mulher tem na história do Brasil. Não se fala muito, né, de Maria Felipa, não se fala dessas batalhas que aconteceram fora, né, longe da corte, longe da Bahia, que também era uma província muito importante, que já havia sido capital, inclusive, da colônia. Mas é importante a gente dizer, né, e ressaltar esse processo, esse caráter de processo da independência do Brasil, e que vai se consolidar ainda depois. Então, o Dom Pedro, até dia 12 de outubro de 1822, que era o dia do seu aniversário, e também a data de aclamação dele como imperador do Brasil, ele, inclusive, se referia
assim como príncipe regente, mesmo aí um mês e pouquinho depois dessa proclamação da independência. E aí, essa independência, né, como eu falei, os partidos não são partidos massas uniformes, você tem diferentes vertentes nesse partido brasileiro, e aí, após a independência, inclusive, isso vai se delinear de uma maneira bem clara, como, por exemplo, com Dom Pedro, extremamente autoritário, dissolvendo a Assembleia Constituinte que ele mesmo havia convocado em 1820, e aí proclamando uma nova Constituição em 1824 com caráter muito mais autoritário. Então, ao longo dos anos seguintes, né, dos meses dos anos seguintes, esse Brasil independente também vai se delinear, inclusive enquanto nação, porque essa ideia de nação ela não nasce na independência, ela vai se delineando. Até então, o Brasil era uma colônia de Portugal, e você tinha diferentes províncias, então províncias açucareiras, províncias que produziam tabaco, diferentes produções, diferentes elites, diferentes grupos de elites, que ora vão se juntar, ora vão se separar, pensando nos seus interesses comuns. E, em paralelo a isso, você tem os excluídos da história, né? Os que a gente chama de excluídos da história, que são os escravizados, os indígenas, os brancos pobres, porque havia, enfim, também se organizando para tentar conquistar direitos e conquistar suas demandas também, né? A partir dessas lutas que as elites começam a empreender. Então, é importante também a gente ressaltar a resistência e a agência desses grupos subalternizados, porque eles também agem, apesar da independência do Brasil ser uma independência política, né, e que depois Portugal vai reconhecer o Brasil independente, mas essa relação Brasil e Portugal não vai se acabar, pelo contrário, a gente é uma nação independente governada por portugueses. Apesar de tudo isso, dessa independência política, você tem também os grupos subalternizados fazendo valer suas vontades, suas agências, tal, né? Assim como eu disse nas batalhas ali na província da Bahia. Acho que é isso. Show de bola. Acho que é isso. Perfeito. É muita coisa, cara. Caralho, Muito fudeu. perfeito. Não, tudo que eu queria galera, perguntar desculpa, já foi. Eu falei tudo. Não, mas, cara, ótimo, você tá perfeita. Tudo Porque que eu contei aqui, deu 32 minutos. Nossa Senhora. A merda vai ser o que eu vou cortar, tá? Porque é realmente muito bom. Eu fiquei ouvindo aqui, aprendendo pra caralho.